Bom, em tempos em que o ministro plageia Hitler, né, plageia um discurso trocando o judeu por comunista, e outro ministro diz que o nazismo é de esquerda e é corroborado pelo presidente da República em Israel, no Museu do Holocausto, ao contrário do que todo mundo civilizado diz, eu me sinto na necessidade, na obrigação de discutir algo que parece ser necessário no momento. Perguntar se o nazismo é de esquerda? Bom, para responder essa pergunta, eu acho que o dever do historiador deve ser ir às fontes. Não vou dar minha opinião aqui. Eu acho que eu vou perguntar a opinião do Hitler. Então, o Hitler, numa entrevista ao The Guardian em 1923, é perguntado justamente sobre isso. Perguntam para ele por que ele se define como um nacional-socialista, se o programa do seu partido é a própria antítese do que é comumente associado ao socialismo. Aí o Hitler vai responder que o socialismo é a ciência de lidar com o bem comum. O comunismo não é socialismo, marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. Eu retirarei o socialismo dos socialistas. O socialismo é uma instituição alemã, do arianismo antigo. Nossos ancestrais alemães possuíam certas terras em comum, cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. O socialismo, ao contrário do marxismo, não repudia a propriedade privada. Ao contrário do marxismo, não envolve a negação da personalidade. Em vez de marxista, ele é patriótico. Nós poderíamos ter nos chamado de Partido Liberal. Nós decidimos nos chamar de nacional-socialistas. Então, fica bem interessante essa parte aqui, bem clara, quando o próprio Hitler fala que o partido nazista poderia se chamar Partido Liberal. Isso é muito interessante. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre fascismo e o nazismo como expressão fascista da Alemanha da década de 20 e 30. Acho interessante dar uma olhadinha nesse vídeo, vou deixar ele linkado aqui, porque ele já vai responder bastante sobre o que é nazismo e por que ele não é de esquerda. Mas é importante que a gente dê uma olhadinha nas fontes também. Outra fonte que a gente tem é algumas imagens. Então essas imagens são imagens de nazistas reunidos, né, logo após a vitória no Reichstag. Então a primeira imagem já diz assim: faça a Alemanha livre do marxismo, em alemão, obviamente. E o segundo diz: o marxismo deve morrer para a nação alemã erga-se novamente. Então só aqui já dá para ter uma ideia da nítida noção, né, empírica de como os nazistas se enxergavam em oposição ao marxismo e em oposição, portanto, à esquerda. Outra questão interessante que eu acho que vai agregar bastante é a existência de um partido socialista alemão que vai durar ali no final depois ali um pouquinho da Primeira Guerra Mundial até o comecinho da década de 20, antes ainda da formação do Partido Nazista, que chama Partido Socialista Alemão, que era um partido de extrema direita, né? O que nos leva a... Inclusive é um partido que vai negar a filiação ao Hitler, né? Mas que depois vários seus filiados vão entrar no Partido Nazista. O que nos leva a um ponto crucial aqui na discussão, que é uma coisa chamada anacronismo, que é pegar conceitos, ideias e situações, e, enfim, elementos da atualidade e projetar eles no passado. Então, o que é socialismo hoje, em 2019, não é o que era socialismo em 1922, em 1930, em 1932 e por aí vai. Aqui é uma clara distinção de anacronismo, ou seja, se confunde o socialismo atual com o socialismo que eles pensavam naquela época. Fica muito claro lendo isso e pesquisando um pouco sobre o assunto, dá para ver isso de maneira muito rápida, de como a palavra socialismo ela adquire outro sentido desde o século XIX e entrando no século XX. Principalmente depois da Revolução Russa, onde a Revolução Bolchevique vai agregar, né, o campo da esquerda, a esquerda vai ser vinculada à palavra do comunismo e não mais ao socialismo.
enquanto que ao socialismo, principalmente dentro da Alemanha, ele é vinculado mais a uma social-democracia, assim que a distinção entre os comunistas, sociais e democratas, os socialistas e os comunistas. Essa era a função dada a essa palavra naquele período, ela não tinha essa caracterização que tem hoje. Socialista naquela época era qualquer coisa relativa a uma questão social, que parece, e não referente propriamente ou imediatamente a um campo da esquerda. Então isso é bastante importante, porque, como Hitler falou, o nome do partido dele podia ser Partido Liberal. Talvez Partido Social Liberal fosse o mais próprio.